Nessa videoaula eu vou comentar com vocês a respeito das constantes, das variáveis e também de como fazer leitura e escrita de dados na linguagem C. Para começar aqui então, vamos só recordar, né, esse já foi conteúdo de outra aula, mas vamos recordar aqui os tipos básicos de dados. Né? Então eu tenho os tipos aqui, ó. Tipo char, que é para armazenar um inteiro, tipo int, que é para armazenar valores inteiros sem casas decimais, tipo float, que armazena valores com casas decimais, tipo double, que ele é parecido com o tipo float, mas a capacidade dele de armazenamento é maior, né? E ele tem mais casas decimais. E o tipo void, que seria, vamos dizer, o nulo, né? O sem valor, sem retorno nenhum, tá? Esses são os tipos básicos aqui. E aqui embaixo a gente pode usar alguns modificadores para poder fazer a alteração desses tipos. Mas não é o foco nosso nesse momento. Falando um pouquinho das constantes, as constantes, na realidade, são valores fixos. Né? São valores que eu vou poder imprimir na tela, colocar na tela, sem ser alterado. Ou seja, o usuário não vai alterar, não vai ter a capacidade de alterar esse valor. Um exemplo disso a letra C, o número 8, essa frase, primeiro programa, são constantes. Né? E aqui embaixo eu tenho um exemplo onde eu vou usar uma constante. Ó. O número 2. Então, por que 2? Porque onde está o percentual D, ele vai pegar a constante que está após a vírgula. Né? Ou seja, sempre que você rodar esse software aqui, esse programinha, ele vai imprimir o número 2 na tela. Por quê? Porque é uma constante. Diferente das constantes, as constantes elas são úteis? São. Né? Eu posso usar, por exemplo, quando eu quero imprimir um valor na tela, e eu tenho a certeza que esse valor não vai ser alterado, não tem essa necessidade de ser alterado. Mas, em muitos casos, eu tenho que fazer a alteração do valor, eu tenho que fazer um cálculo com ele, eu tenho que pedir para o usuário digitar alguma informação. Então, nesses casos, a gente tem o que a gente chama de variáveis. As variáveis, na realidade, são palavras, né, são nomes que eu dou para um determinado conteúdo. Da mesma forma que a gente tem a variável x, variável y lá na matemática, que é bastante usado, a gente tem as variáveis aqui também na linguagem C. Olha um exemplo. Eu criei aqui uma variável chamada idade. Né? Essa variável idade é do tipo int. Então, essa variável idade está recebendo o valor 30. Ó, tá? Então, eu armazenei o valor 30 na variável idade. E depois eu vou imprimir o conteúdo da variável idade. Né? Joguei na tela o conteúdo da variável idade. Tá certo? Não precisa se preocupar muito com o percentual D, o que é, como que funciona, que daqui a pouquinho, nessa aula mesmo, a gente vai falar disso. Tá certo? Então, diferença básica entre constante e variável é o que o nome dela já diz, né? A constante é um valor fixo e a variável é um nome que eu dou para um conteúdo e esse conteúdo pode ser alterado. No nosso caso aqui, o exemplo seria a variável idade. Tá? Só que, olha, não adianta você ter constantes ou ter variáveis se você não conseguir manipular isso, trabalhar esses valores. Então, aí surgem alguns comandos. Um desses comandos é o comando printf. O que o comando printf te permite fazer? Ele permite imprimir valores na tela. Né? Olha um exemplo bem simples do uso do comando printf. Printf, abre parênteses, abre aspas, meu primeiro programa, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. O que isso vai fazer? Vai imprimir na tela essa mensagem aqui. Tá? Então, é bem simples aí, mas serve para a gente começar a entender o uso do comando printf. Uma outra possibilidade que eu tenho também é igual a gente viu na tela anterior aqui. Eu uso printf assim, eu ponho printf, uma expressão de controle, que nós já vamos comentar o que é, e uma lista de argumentos, que são os valores que você vai imprimir. Então, olha, eu tenho aqui embaixo printf, o número, percentual D, 2. O que isso vai fazer? Vai imprimir o número, e esse percentual D é o código de formatação, ou seja, qual é o formato do valor que está após a vírgula. No caso, o percentual D,
ele é para imprimir valores inteiros. Então, ele vai imprimir o número 2 na tela, onde está o percentual dele, vai substituir pelo 2 que está após a vírgula. Tá? Então, é uma possibilidade do comando printf. Eu vou fazer um exemplo de programação daqui a pouquinho com isso. Tá? E aí, só para a gente verificar quais são as possibilidades, ó, olha de código de formatação. Eu tenho percentual %C, que eu vou usar quando eu quero imprimir um caractere, o D, quando é um valor decimal, né, ou seja, um número, sem casas decimais, o E, quando é notação científica, ponto flutuante é o F, octal é o, percentual S é imprimir string e percentual X é hexadecimal. Tá? Além disso, eu tenho aqui alguns caracteres de controle que eu posso usar dentro do printf. É barra N para pular nova linha, barra R é como se eu desse o Enter e já salta para a próxima linha para o começo, barra T ele faz uma tabulação, né? Barra B é um retrocesso, né? Volta lá para o começo, e aí barra aspas quando eu quiser imprimir aspas na tela, e barra barra quando eu quiser imprimir uma barra na tela. Também vou mostrar o exemplo de uso disso aqui daqui a pouquinho. Tá certo? Bom, agora a gente vai entrar na função scanf, mas antes de entrar nela, eu vou fazer com vocês aqui um exemplo utilizando o printf. Tá? Então, só recordar e comentar uma coisa com vocês, que o comando printf ele precisa de uma biblioteca para ser utilizado. Essa biblioteca é essa que eu estou colocando aqui agora. Ó. Include stdio.h. O stdio, né, é o Standard Input Output. Ou seja, é a biblioteca padrão que faz entrada e saída de informações. Tá? Vou começar agora a fazer um programa aqui de exemplo. Vou declarar assim, ó, int idade igual a 15, por exemplo. E aí o que acontece? Eu quero imprimir o valor dessa variável na tela. O que eu vou fazer? Vou usar o printf. Vou imprimir assim, ó, a idade é, dois pontos, e aqui eu quero que venha na frente o valor da idade. Eu não posso colocar a idade aqui, porque senão ele vai entender que é um texto. Tá? Então, o que eu faço? Eu coloco percentual D, ponho vírgula, e a variável que ele vai substituir lá no percentual D. Então, olha, onde está o meu percentual D? Que ele vai tirar esse percentual D e colocar o valor de idade. Tá certo? Aqui eu uso uma outra biblioteca, que é o include cstdlib. Essa biblioteca eu uso ela para poder fazer o System Pause. O que o System Pause faz? Faz uma pausa na tela, né, e pede para você pressionar qualquer tecla para continuar. Tá? Eu vou rodar aqui para vocês verem. Vamos compilar e executar. Um pouquinho, teste printf. Então lá, imprimiu na tela. A idade é 15 e o que o System Pause fez, né? Pressione qualquer tecla para continuar. Tá vendo? Ficou colado aqui, né? Então ficou ruim. O que eu posso fazer? Se eu voltar aqui no meu slide, eu vou ver que eu tenho um caractere barra N aqui, que é nova linha. O que eu vou fazer então? Depois do percentual D, eu vou colocar aqui, ó, 2 barra N, para poder saltar a linha. E aí eu vou lá, compilar e executar. Olha lá, a idade é 15 e pulou 2 linhas com barra N, tá? E expressione qualquer tecla para continuar. Quem fez isso é o System Pause. Ok, gente? Bom, vamos dizer que você queira, em vez de colocar a idade aqui fixa, ó, você queira digitar a idade, certo? E aí que entra esse nosso próximo conteúdo, que é o uso do comando scanf. Então, o scanf, ele permite que eu faça digitação de valores para uma variável. Lá é scanf, expressão de controle, a mesma expressão de controle que eu uso no printf, vírgula, lista de argumentos. Exemplo, int num.
né? Uma variável num do tipo inteiro. Scanf, percentual D, o que é percentual D? Ó, decimal, né? Ou seja, um valor decimal que eu vou fazer a leitura aqui. Então, percentual D, vírgula, e comercial num. Esse num é o nome da variável. Esse e comercial faz parte da sintaxe. Eu não vou entrar nesse detalhe agora não, tá? Deixar um pouquinho mais para frente, quando a gente for trabalhar com ponteiro e outras coisas, vou explicar a questão do e comercial aqui. Por enquanto, entendam só que antes do nome da variável tem que vir o e comercial. E aí, levando esse exemplo para lá, o que eu quero fazer? Ó? Eu quero falar aqui para o usuário, ó, printf, digite a idade. Correto? E eu vou fazer aqui a leitura da idade. Scanf, percentual D, vírgula, e comercial idade. Pronto. Ó. Ele vai ler a idade aqui e vai imprimir ela de volta aqui embaixo. Vamos ver? Olha lá, executar, compilar, executar. Digite a idade. Vou digitar aqui 55. Ele vai imprimir. A idade é 55 e aí eu pressiono qualquer tecla para continuar. Tá? Se eu falar, tá, e se eu fosse imprimir, por exemplo, um valor do tipo float, né? Vamos dizer que eu coloque assim, ó, float salário. Eu quero fazer aqui, ó, printf, digite o salário. E quero fazer a leitura do salário. Então, eu vou colocar scanf. Agora não é percentual D mais, quer ver? Vamos voltar aqui na nossa lista, ó. Olha lá, o percentual F é para fazer a leitura de ponto flutuante, que é o nosso caso, né? Porque o salário pode ter casas decimais. Então, põe percentual F, vírgula, e comercial e o nome da variável que é salário. E depois eu posso imprimir aqui o valor do salário. Printf, o salário é, dois pontos, percentual F. Eu vou pular a linha aqui também, tá? Aqui eu vou tirar dois saltos de linha, deixar um salto só. E aqui eu vou colocar vírgula, salário. Então, lá, percentual F, porque é float. Percentual D, porque é valores inteiros sem decimais. Tá? Vou rodar aqui para a gente ver o resultado disso. Então, lá, digite a idade. Vou digitar a idade aqui. 50. Digite o salário. 500,30. Então, imprimiu lá. Ó. A idade é 50 e o salário é 500,299988. Por que ele fez isso, gente? Sendo que eu digitei 500,30? Porque ele trabalha com várias casas decimais. Como eu digitei o valor ali com duas casas decimais só, ele tentou mostrar o valor ali próximo disso. Como que eu faço para mostrar corretamente? Eu ponho aqui o ponto 2F. O que é o ponto 2F? Eu estou falando para ele que ele vai exibir esse valor com duas casas decimais somente. Então, vamos executar novamente. Ó. Que eu vou digitar lá idade 50, 500,30, da mesma forma que da outra vez, e agora ele exibiu corretamente. Ó. Tá certo? Então, é uma dica aí, de acordo com o número de casas decimais que você vai fazer a digitação, você faz a formatação para impressão também. Tá ok? Olha, talvez seja um pouco de informação demais nesse momento, né? Mas não tem nada muito complexo aqui, na realidade é bem simples o exemplo. Só é interessante que vocês repliquem esse exemplo aí e consigam fazer alterações, né? Coloquem para ler outros tipos de variáveis, enfim, façam testes com esse exemplo aí, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato para que a gente possa resolver.